sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O rádio contra o coronavírus. Dicas de segurança. Não abra mão da quarentena por 2 semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Venha economizar. Vieira Cestas Básicas. Cestas básicas, limpeza e bem-estar. Vieira Cestas Básicas, melhor igual não há. Vieira Cestas Básicas. 739-8844-7064. Aqui o seu dinheiro compra muito mais. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jequierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jequierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog GQE Repórter. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro, está no ar o seu jornal diário via web com notícias de GQE, da Bahia, do Brasil. Discutimos tudo que está acontecendo de importante aqui na nossa cidade e também no país. Junto a você do outro lado que já chega deixando o seu like, curta o vídeo, compartilhe para mais pessoas
poderem assistir. Envie aí seu comentário dizendo de onde está nos assistindo, como é que está a sua rua, o seu bairro. O programa aqui é feito ao seu lado. Lembrando que a gente vai ao ar de segunda a sexta, sempre das 9 até as 10 horas, trazendo informações do blog GQE Repórter. Antes de começar, vamos para um rápido comercial e a gente já volta para ler os comentários de vocês e também com a palavra de Wilson Novaes. Então roda a vinheta que a gente já retorna em 20 segundos. Tá aí, pessoal, Vieira Cestas Básicas, nosso parceiro, vocês viram no vídeo, muito fácil pedir uma cesta com o Vieira, acabou algum produto na sua casa, tá aí com a dispensa vazia, então liga pro Vieira, manda um zap pelo 73988447064 e o 73988659171, os números estão salvos aqui na legenda do nosso programa no Facebook. Siga o Vieira nas redes sociais, Vieira Cestas Básicas. Mas vamos lá começar mais uma edição do programa Hora de Notícias. Um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes. Quinta-feira, muitas notícias. A gente ontem comentou sobre eleições, diversos assuntos. Está chegando a época de votar e ainda muitas incertezas relacionadas à questão de saúde nas eleições. Como é que vai ser o voto? Vou colocar o dedo na urna e a pessoa também colocou. Vai ter mesário, não vai ter? E por aí vai, muitas incertezas, Wilson Novaes. Bom dia para você. Bom dia para você, Rony. Bom dia para todos os ouvintes, né? Eu uso aqui da máscara enquanto eu dá uma respirada. Mas é verdade, tem um plano de segurança sanitária que foi divulgado, a gente falou sobre isso um pouco, né? É um grande momento assim de expectativa. Muitas pessoas criticam, eu sei disso, ouço isso todos os dias. Olha, o pessoal está preocupado, com a eleição, é chegar no poder e tal, a pandemia. Eu acho que cada coisa tem seu lugar, não é distinto, cada coisa tem seu momento. A vida segue, as eleições estão previstas em nossa Constituição, elas acontecem, é o regime que nós temos no nosso país, nossas regras eleitorais, a nossa legislação determina a eleição de 2 em 2 anos praticamente, que eleições prefeitos e vereadores acontecem em 2 anos e depois nos 2 anos seguintes acontece de governador, presidente da República e senadores, deputados federais e estaduais e distrital, né? Então esse é o processo, a gente também, a não ser, né, que chegássemos como começamos até a pressentir que poderia acontecer, chegasse a um extremo, mas mesmo não vou aqui tirar a afirmação de que chegamos, mas que não acontecesse a eleição. Se não acontecesse, teria que ser encontrada uma outra alternativa, porque os mandatos daqueles todos que foram eleitos em 2016 e entraram em 2017 terminam até 31 de dezembro desse ano. Municípios não poderiam ficar sem prefeitos, a não ser que mudasse tudo e determinasse até a nomeação, prorrogação de mandato. Prorrogação ninguém queria. Tenho certeza que nem o povo, nem a própria classe política tem interesse em prorrogação. Então tem que ter a eleição. Como vai ser, se o eleitor vai comparecer às urnas maciçamente, é uma dúvida, mas eu acredito que muitas pessoas não deixarão de comparecer. Em que pese que medidas têm que ser tomadas e você não vai se expor ao risco na hora de votar. Você vai preferir aquele momento que você entre com mais tranquilidade e tome todos os cuidados.
Aí se você falar, rapaz, e votar, cuidado e tal, eu não diria que você vai fazer o que você fez na praia, né? Que você não fez nas viagens do feriadão de 7 de setembro, que ninguém observou esses detalhes, essas situações aí que foram amplamente comentadas. Então, vamos esperar que, se a eleição ocorrer, eu acredito que ocorra, primeiro turno dia 15 de novembro, até lá, daqui a poucos dias, vem o deslanche de campanha, né? Que dia 16 acabam as convenções, aí todos os partidos já terão definidos seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, sem coligação para vereador, cada partido, muitos já inclusive definiram. Aqui em Jiqué já foram realizadas algumas convenções definindo apoio a candidaturas majoritárias e coligações proporcionais, ou seja, para vereadores. Esse é o processo. Depois vem no dia 27 o segundo turno para os municípios onde tem segundo turno: Salvador, Feira e Conquista, aqui na Bahia. Só esses 3 municípios, Salvador, Feira e Conquista, é que tem segundo turno, caso a eleição leve ao segundo turno. Caso contrário, não. Jiqué tem em torno de 103 mil eleitores. Desses 103, nós vamos aí beirar os 98, 97 mil aptos que vão comparecer às urnas ou não, mas ainda tem muita gente que entende que essa eleição vai ser uma eleição de uma abstenção até maior que anos anteriores, Brian. Sim. Muita gente acha que essa vai ser uma abstenção muito grande, porque a população vai se amparar na questão da pandemia e dizer: eu lá não vou, não tenho interesse de me expor, eu não tenho interesse de me arriscar para dar um voto que eu estou insatisfeito porque eu não estou sendo atendido nos meus pleitos. Isso pode acontecer, né? Sem dúvida, Wilson Novaes. A gente vai trazer os números da Covid já em instantes, o boletim de ontem, mas já leu uns comentários aqui, a Denise Nogueira enviando um bom dia pra gente, a Cláudia Silva Barbosa sempre acompanhando, muito bom esse jornal, web, essa equipe é 10, muito obrigado. O Júlio Fernandes Val fala aqui: Hi, good morning, Bahia. E ele está escutando a gente de uma cidade que é um verdadeiro trava-língua. Estou escutando aqui de Itaquaquecetuba, São Paulo. Eu tinha um amigo que morava nessa cidade há muitos anos. Aí quando ele conversava comigo, eu tinha essa dificuldade. Aí ele diz assim: Wilson, lá pra gente é assim, Itaquaquecetuba, Ita. Eles só falam Ita. Pindamonhangaba, Pinda. Então o paulista abrevia tudo, facilita. E tem várias assim, viu? Tem várias. Muita cidade do São Paulo. Sempre via Raulzinho fazendo isso. Ele tá no Ita. Tá aí, meu amigo. Um abraço para você que tá lá de São Paulo, dando sua audiência aqui pra gente. Muito obrigado. Deixa o like aí, pessoal. E a Rebeca Freud pergunta: teve um acidente grave no Curral Novo? Tem mais informações? Até o momento, Wilson, não tenho essa informação desse acidente, não. Grave, né? A gente vai tentar aqui conseguir. Sem dúvida. Agora a gente vai passar o boletim de ontem, aqui de Jequié, o boletim epidemiológico, contendo os números da Covid no município de Jequié, na Cidade Sol. Vamos conferir. Está aqui na tela. Um óbito e mais 31 novos casos nas últimas 24 horas em Jequié. Jequié que já tem 5.365 casos confirmados. O número de pessoas recuperadas, 4.573, perfazendo um total de 662 casos ativos. Está diminuindo o número de casos ativos e isso é muito positivo. Agora o número de óbitos aumentou, já são 130 óbitos em Jequié devido à Covid-19. A taxa de ocupação, UTI adulto, está em 46,15%, sendo 12 leitos ocupados por residentes de Jequié e 6 leitos ocupados por pessoas de outros municípios. Então, 31 novos casos nas últimas 24 horas. A mulher que faleceu ontem foi uma mulher de 52 anos, residente do loteamento Água Branca, no Jequiézinho, sem histórico de comorbidades e que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares. Os números da Covid, a gente vem comentando que os números vêm diminuindo e que a gente queria também entender o que levou a essa mudança, né? Porque a partir de 100 para de repente 20, 30, a gente queria entender o que está funcionando para os números estarem diminuindo aqui no nosso município, Wilson Novaes.
É verdade. Eu fiz anteontem, eu mais o companheiro lá da Rádio Povo, Marco Antônio, nós fizemos, na verdade, uma entrevista com a diretora de vigilância sanitária aqui do município de Jequié, que vem acompanhando. E ela passou alguns números até que nós ficamos, vamos dizer assim, felizes, né? Em saber que a redução, ela disse que vem acompanhando para e passo tudo que tem acontecido, porque criou assim aquela máxima da desconfiança, né? Por que agora aproxima a eleição, começou a se falar e números estão... Mas o Brasil todo houve uma queda, não é um caso específico de Jequié, não é? Os casos vêm acontecendo em vários municípios, essa situação de que vem caindo, né, esse número de casos. Graças a Deus, felizmente, é uma informação que a gente divulga assim com a maior alegria, com a maior felicidade. Mas nós não vamos, né, entender que não é o correto, que a gente sempre tenha cuidados, porque não foi ainda dispensado esses cuidados, né? Não foi de maneira nenhuma dispensado os cuidados que devem ser mantidos e as prevenções que são orientadas aí de como fazer. Sem dúvida. Wilson, notícia aqui do blog GQE Repórter, a gente vai colocar na telinha agora aqui. Familiares de jovem morto em acidentes com moto no Itaigara cobram explicações da prefeitura de Jequié. A gente vê os familiares com cartaz relacionado à morte desse jovem, de Djalma Alves Santos, de 32 anos. Esse caso aí eu venho acompanhando, conversando muito com essa família. São pessoas conhecidas, muitos deles são de Manuel Vitorino, mas já residem em Jequié há muito tempo, outros são de Jequié. Família grande, numerosa, da região de Catigal, dessa região aí que compreende a zona rural de Manuel Vitorino. E eles me passaram da seguinte maneira, essa foto é bom se deixar aí para o pessoal entender. Nessa rua, que é a rua principal do Itaigara, ela foi calçada. E porque no calçamento, um dos pedidos foi a recolocação de um quebra-mola, um redutor de velocidade. Sim. E fizeram o redutor no próprio calçamento com a ondulação que é feita, né, na via. Só que não tiveram cuidado de colocar a placa sinalizadora, indicativa, e a pintura do redutor. Esse rapaz, o Djalma, ele veio de São Paulo, apesar de ele ser da região, ele veio, por causa da pandemia, passar dia com a família. Sim. E aqui ele decidiu também que iria tirar a carteira dele de motorista. Na data que está aí colocada na matéria, ele saiu à noite com a moto de um parente para vir à rua, para vir ao centro. Aí o Itaigara é depois do Mandacaru, depois do estádio ali. E ele pegou a via. Possivelmente, eu não estou dizendo que eu não vi, ele vinha com uma certa velocidade, né? Empreendendo. Compatível com a via, não sei, não estava. Mas só que ele não percebeu o redutor. Porque da mesma cor não tinha sinalização. Talvez até acostumado que toda cidade que tem redutor grande tem é obrigatório ter, claro. Né? Não é questão de gostar. Ele bateu em cheio a roda dianteira da moto no redutor, nisso ele perdeu o equilíbrio. No que ele perdeu o equilíbrio, ele estava de capacete. Mas o impacto dele no chão foi tão grande que ele fraturou o crânio, teve traumatismo craniano. A família me disse que o capacete está na casa da mãe, para todos verem o lugar que foi atingido, que o capacete, e ele morreu. Só que o que indignou mais a família é que no dia seguinte ao acidente, quando eles foram no local, tomaram conhecimento, aquela coisa que fica todo mundo atordoado, é evidente, né, o sentimento. Quando chegaram no local, estava essa placa e o pavimento, a ondulação já pintada. Um dia depois. Um dia depois, aí o entendimento que eles fazem é o seguinte, eles deram aí o entendimento principal de que eles foram negligentes. Sim. Não fizeram como deveria, depois de tantos anos do quebra-mola feito, mas quando teve esse acidente grave, uma morte, aí foram lá e colocaram, tá lá aquela placa indicativa de que tem um quebra-mola naquele lugar. Olha que a cidade tem número, né? Sim. E até muitos deles feitos
com o próprio solo de ruas que não são calçadas. Eu sempre falo isso. Eu tenho um amigo ali no Mutirão mesmo, que ele dá um plantão à noite numa empresa, trabalha numa empresa, e ele disse que ele tem costume de passar num determinado local, que é de terra, e nunca tinha visto o quebra-mola que colocaram, só que o cara colocou paralelo dentro do quebra-mola e cobriu de terra. No que ele bateu, rapaz, perdeu o equilíbrio, não é coisa para rir não, mas ele se arrebentou todo. Ficou injuriado porque colocaram. Mas por que coloca quebra-mola? Que não é dessa forma que deve ser colocado. Tem que pedir à prefeitura, a prefeitura tem que medir dentro das especificações certas, pintar essa coisa toda. Porque quando não tem o quebra-mola, além da rua que não é calçada ou a que for calçada, o pessoal empreende velocidade enorme em carro e moto, e a pessoa fica no risco de um acidente, de um atropelo e tal. Vem a questão também da terra, né? Poeira, essa coisa toda. Então, a única iniciativa lá no meu bairro mesmo são inúmeros. Eu passo numa rua quando eu vejo o cara mandando alguém, né? Ou às vezes o próprio dono da casa com a enxada. Fazer aquele monte de bater água ali para endurecer, bota alguma coisa de cascalho, alguma coisa para dar mais sedimentação, e tá aí. Cidade pilhada de quebra-mola. Poucos são os verdadeiramente corretos, poucos, porque a maioria é todo bagunçado. E é um fato como esse aí que tirou a vida desse rapaz. Triste. Na minha rua mesmo, no Mandacaru, ali na rua Botafogo, tem 2 quebra-molas na rua que não tem sentido algum a existência deles. Verdadeiro obstáculo. Verdadeiro obstáculo. E são quebra-molas difíceis, viu, Wilson? Porque a pessoa pode se acidentar nesse quebra-mola, para você ver. Mesmo passando devagar, tem gente que cai nele. Enquanto na Exupério ainda não tem, Wilson. Eu já vi acidente lá, viu? Eu vi um acidente na Exupério de moto. Todo mundo já chamou logo a atenção para isso. A Exupério Miranda tem um canteiro no meio e 2 vias. Isso. A gente passa ali, é complicado. Todo mundo chamou a atenção para isso. Olha, importante asfalto, mesmo que está muita gente reclamando, é a via de acesso ao estádio. Agora ali, o pessoal empreende volume. O pessoal está voando. E aí, com detalhe, supermercado de um lado, bar de outro, farmácia de outro, entra e sai pessoas a todo momento. Mercadinho, residência, tudo isso. Quando empreenderem ali andarem ali em alta velocidade, com certeza, Rony, vai ter acidente que eu não desejo, ninguém deseja. Claro. Mas por quê? Porque nós não somos cuidadosos. Nós que eu digo, o motorista, o pedestre, o transeunte, o motociclista. Aí vai ter acidente. Depois que tem um acidente, aí as pessoas vão para a rua com picareta, escavam a via e vamos colocar quebra-mola. O quebra-mola, a ondulação, ela tem que vir. Muita gente não gosta, eu mesmo não gosto. Mas, aí, 2 pistas. Você está mostrando aí a imagem precisa do lugar, ó. Já está concluído. Já está concluído. Muita gente reclamando porque não teve o puxadinho, que podia atender outras ruas e tal, só fez aí nessa parte. Mas já estão em outra, já estão fazendo em outra área. É porque, de fato, ali do lado da Exupério tem ruas subindo e ruas descendo. Nessas ruas subindo, não tem, é tudo de terra, Wilson. Então fica gritante você ver um asfalto e 2 centímetros depois está uma terra-zona em lugares assim complicados. E as imagens aí suas já mostram a realidade. É como se a gente estivesse ali andando, quem conhece bem ali, a Exupério Miranda, que é o acesso ao estádio. O acesso Nesse momento até vamos ficar numa certa tranquilidade, porque vai ter futebol, mas não ter a presença do público. Então não vai ter movimento de carro. Mas eu já peguei cada engarrafamento. Nós todos que já fomos no estádio de carro sabemos do que eu estou falando. Engarrafamentos astronômicos aí nessa região. E lembrando que essa avenida, Exupério Miranda, ela vai ser uma via interligada em breve às vias que estão sendo feitas aí para a ponte que está construindo. Que muito diz assim, o puxadinho, mas é uma obra, está gastando dinheiro. Eu vou dizer que estão gastando meu dinheiro com puxadinho, do meu imposto. Não, está construindo. Agora, entendo que vai acentuar. Eu tenho aqui o projeto, eu vou até passar para você, o projeto em 3D, que mostra exatidão, para a gente amanhã mostrar qual é o desenho das pontes, como é que elas vão ficar. Tem a previsão de uma pracinha, que você já trouxe aí também imagens, que vai ser para justamente fazer a circulação dos carros, e vai voltar a ser 2 mãos, que está agora sendo interditada a parte de baixo, né, que é ali que você desce para sua casa, naquela parte de baixo ali da Beira Rio, aquela região, ali vai ser uma via para pegar essa nova ponte e a via tradicional para quem vai para o Mandacaru. Sim, perfeito. A gente
está acompanhando, digamos assim, a obra está muito bem adiantada, muitos trabalhadores, todo dia eu vejo uma mudança por lá. E a gente logo já tem até barco, né? Já tem barco, tem uma canoazinha lá. Aquela canoa que fizeram, eu fui ver ali, que um amigo meu me chamou, eu fiquei de longe, falei, eu vou fotografar essa canoa, mas na hora não deu. É que é para facilitar o pessoal trabalhar na parte que tem água, né? Sim. Olha que o rio está bem, ruim, né? A situação do Rio de Contas, que é uma tristeza, mas eles têm uma determinada área que para eles trabalharem, para fazer a base, eles vão precisar estar naquela canoa ali. Por isso que coisou um canoão, né? É canoão. Tá aí, vamos ler o que o pessoal tá falando aqui. Maslow Andrade enviando bom dia pra gente. O Júlio Fernandes Val, que tá lá em Ita. Ele tá lá em Ita, mas ele fala só de Jequié. E ele fala que esse quebra-mola se tornou uma armadilha, que triste. Acaba sendo uma armadilha mesmo. E ele também comenta, a queda da Covid veio por causa da prevenção e temos que continuar se precavendo, sem dúvida, até porque o vírus está solto ainda, meu amigo. Não acabou. Vamos ver, tem mais comentários aqui, o pessoal está participando bastante. O Gilberto Pereira, bom dia, Wilson e Rony, em tempo, Itaquaquecetuba em CP, que reside, todos a cita Itaquá. Tá vendo? Não é Itaquá. Eles chamam de Itaquá. Quantas eleições, não gosto muito dessas coligações. Seria melhor que todos os partidos tivessem seus candidatos. Jequié em estado de abandono, carente de revitalização geral. Os partidos esquecem seus ideais e partem para as coligações visando só os cargos públicos, deixando o eleitor com poucas escolhas. Aí, comentário consciente do Gilberto Pereira. Pois é, e depois, né, faz um bocado de arrumação aí, depois briga lá adiante, após o resultado. Mas, Rony, um assunto que não é muito aqui da esfera local, mas que nos chama a atenção, porque é no âmbito assim, da imprensa nacional, os sites que acompanham aí o dia a dia das emissoras está divulgando uma notícia hoje de que o William Bonner, né, editor e apresentador do Jornal Nacional, que é o principal jornal da Globo, ele apresentou ao lado da ex-esposa Fátima Bernardes por muito tempo, ele foi convocado pela cúpula da Globo para uma reunião emergencial. Segundo já foi divulgado, já está aí nos blogs, essa reunião vai tratar de constantes erros que ele vem cometendo na apresentação do Jornal Nacional. Imagine, rapaz. Bom, né? Constantes erros que ele vem cometendo. Diz assim a nota: esses erros estão incomodando não só o público, mas também os grandes chefes da emissora. E, inclusive, ele já teria levado bronca, o que pesou mais ainda naqueles climas de bastidores, porque um cara como o William Bonner não aceita muito, né? Claro, o Wilson Novaes não é muito de aceitar tomar esporro, imagina Bonner, né? Segundo fontes, ele já havia assinado os papéis para a sua aposentadoria, o que deixou a sua parceira Renata Vasconcelos em desespero. Além da situação com Bonner, Renata também não vem passando bons momentos. Em junho, um homem armado, você lembra daquele caso, né? Invadiu, querendo falar com ela e tal. É um clima meio pesado ou muito pesado. Eu vejo, viu? Eu vou aqui fazer um comentário. Eu vou falar isso com conhecimento de causa. É o comentário do dia com conhecimento de causa. Esse episódio, a Globo é a emissora, assim, pela audiência que tem, pelo poder que tem, que teve ao longo de muitos anos. A Globo já elegeu o presidente da República do Brasil, gente. A partir da Globo, elegeu-se o presidente da República do Brasil. Imagina a força que um canal de televisão desse tem. Você lembra bem do episódio do Caçador de Marajás, que o Globo Repórter começou a fazer uma série de matérias e as pessoas começaram a ver a figura de um jovem político no Alagoas que, governando aquele município, dizia: eu sou o Caçador de Marajás. Esse moço foi para os debates da Globo e foi show, tudo armado, preparado,
ganhou as eleições, foi presidente, depois veio o impeachment. O primeiro que eu, na minha história de vida, eu acompanhei pela televisão, que foi o do Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Fernando Collor de Mello foi uma criação. Ele, o pai, o Arnon de Mello, tinha vários veículos de comunicação no Alagoas, como tem até hoje, rádio, jornais, televisão, afiliado da Globo, inclusive, na época. E com esse aparato, né, de comunicação na mão, facilitou bastante e tivemos Collor de Mello, né, chegando à presidência da República do Brasil, ainda jovem, muito estupefático, né, aquela coisa dele. Ele anda de jet ski, ele pilota tal, ele pula de paraquedas, lembra um pouco o capitão, mas o capitão é outra linha porque foi militar, o capitão já foi paraquedista, essa coisa toda, mas devia também ficar com a bola mais contida, né? Mas é o poder é assim mesmo. Alguns aproveitam, usam, abusam e depois vão ao ostracismo na mesma medida. Mas com relação, voltando à questão da Globo, eu imagino, Rony Braden, dentro desse processo e espectadores que representa a comunicação no Brasil, a forma como os veículos de comunicação chegam àqueles que são detentores das concessões, que sempre tem um aparato político forte. Quem não tem um embasamento político forte num ou de outro governo, dificilmente detém um meio de comunicação. É tanto que a Globo está sentindo isso agora. Está sentindo isso agora quando o Jair Bolsonaro resolveu bater de frente. A Globo já teve prejuízos incontáveis nesse período. De tudo, até do futebol, quando a gente comentava aqui esses dias que o SBT deve transmitir a Copa Libertadores, os jogos, né? Imagine tirar isso da Globo. A Globo determinou o horário dos jogos. Os jogos de 9h30 era para a Globo exigir a sua novela. Carro-chefe da grade de novelas, a novela das 9, como era falar, Jornal Nacional, novela das 9. Depois vem o futebol. Para você ter. Isso é só para você ter uma ideia do poder que essa emissora sempre teve. Por exemplo, treinos da seleção brasileira, que somente repórteres tinham mais acesso aos jogadores, de ir para vestiário. Tudo está mudando. O mundo está mudando. O Brasil, para bom ou para mal, não sei se ainda está para o bem, aponta algumas coisas boas e outras não tão boas, mas eu digo que está mudando muita coisa. Eu, por exemplo, sou um defensor de que os meios de comunicação eles sejam mais democratizados, porque eu vejo que as pessoas que pregam a democracia nos meios de comunicação, quando tem a oportunidade, eles fazem e exercem o mesmo papel dos outros. Você não vê, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores defender que o monopólio do setor, mas quando eles têm a oportunidade nos canais que eles detêm, agora nas redes sociais, eles não dão oportunidade a ninguém. A verdade só é a deles, usando o mesmo expediente que aqueles que estão chamados de direitistas sempre utilizaram. A Bahia, as concessões de rádio aqui na Bahia, por exemplo, de televisão, passou pelo crivo de Antônio Carlos Magalhães quando foi ministro das comunicações, todo mundo sabe. Ele dava os canais de rádio, as redes todas passaram para os amigos dele e formou a afiliada. Derrubou, inclusive, a Manchete da época, né, do grupo da Manchete, veio posteriormente a Record e tal. E agora, eu imagino a pressão que o editor do Jornal Nacional não recebe se partes daqueles grupos dominantes da comunicação financeira, que são os investidores, dizem, rapaz, o presidente não está gostando de Bonner. Bonner é né, seguido por muitas pessoas, as colocações dele e tal. Às vezes o cara está lá fazendo o seu trabalho, mas é assim. Isso acontece lá na Globo, eu boto lá em cima, como acontece aqui. Eu já passei por isso. Eu já contei isso e conto 1000 vezes. Um governo que teve passado aí, o secretário da época, não sei se ele ouve a gente, ele até apagou aqui no cenário político, mas ele andou muito arisco um tempo. Ele foi para o dono da rádio e pediu para me tirar da rádio. O dono da rádio disse, o filho do dono, né? Disse que não ia tirar, porque tinha sido minha contratação, que era importante para a rádio. Ele falou, então dá as férias a ele. Dá as férias a ele, que o que vocês estão. A prefeitura está devendo a vocês. Enquanto ele estiver de férias, ele não está batendo na gente.
a gente paga, e pagou tudo. Eu voltei para a mesma rádio. Então, imagine a Globo, imagine a Record, imagine o SBT, a pressão que não é. Silvio Santos recentemente tirou o Jornal da Record do ar, porque tinha uma matéria que ele estava em desacordo. Então, isso é para você entender, isso é muito mais alto, isso é muito mais forte do que nós aqui imaginamos, porque nós não estamos no dia a dia. Por que nós temos quantas rádios de que é 4, né? A rádio, que eu digo, as rádios comerciais. 3 são de políticos. 2 deputados federais, né? que tem... Aliás, vamos corrigir aqui. Um é uma família tradicional política e a primeira rádio que eu trabalhei lá, os Boys, mas que já teve o governador, senador e tal, mas está fora do páreo, o César Boy, mas é da família. Eles tomam posição política todo o tempo, sempre foi. Não vamos aqui esconder o jogo. A outra rádio é de Euclides. Ele orienta politicamente a sua rádio com quem está com ele. A outra rádio é um deputado federal, Léo Lomanto. Ele conquistou, ele tem um sócio que é comerciante, mas ele é um político. A palavra do político sempre pesa, principalmente no jornalismo. E a outra rádio é um grupo de rádio, mas que também não vai deixar de ter vinculação política com um determinado grupo, ou não, que é a Rádio Povo. Então, onde eu trabalho, inclusive, tem sempre a vinculação. Então, o que a gente fica aqui, o comentário começou por conta de Bonner, deve estar acontecendo em cada campanha eleitoral, e ainda mais essa do Bolsonaro, porque Bolsonaro é o que chuta o pau da barraca, ele vai para cima. As ofensas que ele tem praticado contra jornalistas, que, principalmente da Globo, da Folha de São Paulo, que esses caras deitaram e rolaram muito tempo e deitam ainda. Faziam o que queriam. As sumas volumosas de investimento público nele. E aí atinge o jornalista, eu não acho certo. É ele atingir o jornalista. Eu me chateio com isso. Quando ele vai atingir o jornalista que fez uma pergunta, ele deveria ir bater de frente, era com o dono. Ele deveria discutir esses assuntos e trocar farpas com o dono da empresa. O jornalista é um profissional. É bem verdade que uns são parciais, assumem camisas mesmo, tendências, isso tudo. Mas está lá numa entrevista, eu lhe dou um humor, isso é ridículo, eu não aceito. Isso é por fora. E não aceito com ele nem com ninguém, qualquer um que fosse. E tem muito gente aí que posa de bozinho, que é muito mal com o jornalista, trata mal, agora fica nos bastidores, por causa da dependência, né? O cara vai lá, é da empresa, eu já vi aqui, que é meu, para encerrar o comentário, eu já vi jornalista que está aí no ar até hoje fazendo sucesso, tomar um catiripapo de um prefeito que o gravador pulou os 2 metros de distância, ele foi buscar pilha num lugar, bateria em outro, e o gravador rolando na rua, porque ele falou uma coisa que o cara não gostou. Eu já vi ameaça, eu até, de certa forma, já me senti ameaçado, mas nunca foram muito explícitos para mim. Mas é isso, esse comentário falando do Bonner, mas que não deixa de trazer para o que a gente conhece um pouco, né? O Nativo é sempre assim, ele traz o assunto para aquele ambiente que ele convive e conhece um pouco. Perfeito, Wilson Novaes. A gente está realmente no olho do furacão, digamos assim, dessa mudança da televisão. Eu vou aproveitar que você pegou aí, o comentário já foi, mas eu digo assim, aquela Sherazade, sim, se quer comentarista. Foi demitida agora, não foi? Foi demitida, por quê? Porque a família pediu, a família Bolsonaro não tinha interesse mais. Sim, ela está batendo que foi um neles. pedido direto dos filhos, que ela não era interessante continuar. Ela apresentou algumas reportagens daquela questão da Furna da mais Onça. Mais de 10 anos deu já uma opinião, vem acompanhando, tira do ar, não renovou o contrato. É assim. É assim. E Danilo Gentili, apresentador, também disse que pediram a demissão dele por parte do governo Bolsonaro. Isso já acontece, não é de hoje, né, gente? Os donos da concessão, eles atendem. Bora aqui colocar os pratos limpos. Atende qualquer um. O bispo atende, os Marinho atende, o Silvio Santos nem duvide disso, e qualquer outra rede grande atende. Porque o interesse financeiro é muito forte. É muito forte. Ela pode... Um presidente da República liga para os amigos, investidores, bancos, os grandes investidores que têm cotas altas de publicidade. Fulano, e nas conversas que a gente não tem nem... Você não vai nem falar por telefone para não deixar a prova. O cara é o seguinte, rapaz.
fulano está me prejudicando em tal programa. Tá demais. Ou vocês tiram, ou eu vou comentar com meus parceiros, que dependem Tem vários parceiros, para né? começar a tirar o comércio. Não Propaganda. vai agregar a publicidade dele, é um jornal que está batendo em mim, é um Claro. programa. Pronto, Por exemplo, tira. o Avan, que tem o velho do Avan, você acha que ele vai investir na vai- Globo, no Jornal Nacional? Nunca, iguais a ele muitos, né? É, Então a exatamente. gente sempre está no limbo, assim, ó, no limite. Eu tive a oportunidade, uma fita, eu não deixo de lembrar isso, há muitos anos atrás, eu estava numa reportagem em Lafayette Coutinho, município aqui de nossa região, uma casa, não me lembro de quem, era um movimento lá, encontro o apresentador da Globo, que era, na época ele era internacional, tem a foto eu com ele aí. Pedro Bial? Pedro Bial. E eu fiquei curioso, porque eu falei, pô, o cara tá na Globo, o cara é um correspondente internacional, ele vai me dizer muita coisa. E a gente conversou, rapaz, na porta da casa, eu fiz uma entrevista, eu fico chateado de não encontrar essa... Foi em fita cassete. Ele me contou muita coisa. Ele disse, rapaz, em qualquer parte do mundo. Foi uma das coisas que ele me ensinou e eu aprendi, viu, Rony? Ele me disse assim claramente, em qualquer parte do mundo, não importa se o país é comunista, se o país é socialista, se o país é democrático, qualquer parte do mundo, o interesse, a liberdade do profissional de imprensa termina quando começa o interesse do patrão. Ele vai, ele aceita, ele diz assim, não tira, o cara é bom, o cara dá audiência, mas na hora que o interesse dele que eu digo com os parceiros financeiros Claro. e tal, quem é que é a parte? Quando o time está ruim, tira o técnico. Tira o técnico. No caso da empresa, quando funciona na área de comunicação, ele me disse claramente, isso tem anos. Ele estava voltando ao Brasil, ele já aposentou praticamente, hoje faz programa, nem está presente como ele já esteve, né? Ele tem um programa dele, mas papo com o Bial, né? Conversa com o Bial. Conversa com o Bial. Pois é. Vamos lá. É o jogo político que muitas vezes não chega na gente nem 10%. Nem 10%. A verdade é essa. Isso aqui mesmo que eu estou comentando, eu não tenho nem ideia de como é que os bastidores, hein? Inflamados, um querendo tomar o lugar do outro, imagine. Sim. E tem ainda aquela coisa, né? O cara fica ali torcendo para que caia. Fulano, porque é minha chance de eu. Claro. Imagine você botar a cara na telinha, no lugar de Bonner, substituto de Bonner, o cara que tem anos no jornal. Foi Cid Moreira. Sim. Já foram outros no passado, né? Mas. Sérgio Bonner, Chapelini também. Chapelini, foi muito tempo. Hoje muita gente boa. é chegar. Tem gente como o Carlos Nascimento, como um que está. Eu esqueço, tem muita gente que passaram pela Globo, hoje estão empregados até hoje, envelheceram assim, né? Trabalhando. Mas o Bonner quer sossego, viu? Eu vi a entrevista dele recente, ele comentando que a vida dele é um inferno, que ele não pode mais sair, que as pessoas xingam ele nos restaurantes, que coisa de 15 anos atrás ele era muito bem recebido. Todo mundo abraçava e tal. Hoje ele não pode sair de casa porque ele é ofendido. Ofendido por aqueles que sintomaticamente são de um lado ou de outro. Se amanhã mudar, já muda de figura e... Rapaz, não tem coisa... mais desagradável para todos nós, desde Bonner, que é uma estrela nacional, para nós que somos pequenos aqui numa cidade do interior, 9ª, 10ª cidade, sei lá, eu com tantos anos, você começando praticamente agora, assim, mais novo, do que você ser... tem gente que adora isso, envolvido na empresa, como se você parte de tudo que pensa o dono, você pensa também, e nem sempre você pensa. Eu trabalhei em várias emissoras, mas eu não pensava igual aos donos. Eu podia, no microfone deles, eu até fazer, logicamente, profissionalmente, aquilo que convinha fazer para eles. Né? A maneira de entrevista, posicionamento, não falar de um assunto, isso é natural, normal. Agora, eu fora dali, com meus amigos, na minha oportunidade, e agora surgiu a oportunidade, porque nós estamos agora com as redes sociais nos dando ainda. Espero que seja para sempre essa oportunidade de nós falarmos as coisas que nós pensamos. Nunca foi, eu nunca me envolvi 100%, é tanto que alguns amigos até olham, isso porque você não foi político e tal. E houve umas tentativas até, todo mundo quer, eu sou filho daqui, já tive vontade, hoje não, acabou. Mas eu digo assim, Rony, o dia que você entrar na política, você nunca mais é o mesmo. Eu fui secretário na prefeitura, eu senti na pele, você perde
a forma de passar as informações, porque você é parcial, você passa até um lado. Eu era secretário de comunicação, como é que eu não tinha que falar o que era do interesse do meu governo? Mesmo assim, aí eu falei, não, eu tenho que pedir licença no ar, porque um cara liga para criticar um negócio, e quando criticava, eu recebia uma ligação. Rapaz, esse cara está criticando aí, rapaz, isso é da oposição. Aí eu tinha que ir pro ar falar isso? Não, infelizmente, né? Mas é isso aí. Segue o jogo. Segue o jogo. O Júlio Fernandes Val, é verdade que aqui sempre foi um campo de disputa política. Os Sempre, Borges, todo Lomantos e outros. Todo lugar é assim. E aí a massa de manobra sempre foi o Todo povo. lugar é assim. Não pense que a Jiqué, não. Jiqué não é privilegiado, não. Ó, Lafayette, Aiquara, família tal, Manuel Vitorino, Itagi, Itajibá. Eu estou falando das cidades aqui da nossa circunvizinhança, Maracá e Jaguaquara. Ah, porque Jiqué, eram as torres gêmeas e tal. Nada, as famílias tradicionais que detêm o comando do poder por muitos anos. Parece que eu não gosto dessa pecha que se dá a Jiqué. Parece que Jiqué, o Brasil todo é assim. Você dá uma olhada no Piauí. Quem é que mandou no Piauí? Quem é que mandava em Alagoas? Famílias tradicionais. Ah, quem é o novo presidente? É o Sarney, quantos anos? É o filho de Sarney, é o neto de Sarney, é o não sei quem. Até na CBF o filho de Sarney. Tudo esses caras mandam, cara. Não pense que é Jiqué. Não tira isso de Jiqué. Passa uma borracha nisso. Por exemplo, eu estou vendo agora, quase uma época até eu tive uma conversa assim com a pessoa para ir trabalhar nessa rádio. A rádio lá em Ilhéus, a Gabriela. Foi uma conversa, não materializou nada. O prefeito da cidade era o senhor Valderico, dono da empresa de ônibus. Hoje, ele foi afastado do poder, teve sérios problemas, a filha foi deputada estadual, candidato. Eu estou vendo o filho, que era o diretor da rádio, Gabriela, Valderico Júnior, candidato a prefeito. Candidato a prefeito prometendo mudar a cidade. Sempre foi assim. Por que é só de quê? Conquista sempre foi assim. Ah, mas entrou fulano, ficou não sei quanto tempo. Mas teve tradicionais políticos, não vou dizer. Isso é uma mudança, Brian, que vem ao longo de muitos anos. Sim. O Brasil é assim, só de que seria diferente? A cada eleição de um bocado de cara nova aí? Não. Difícil, hein? Surge, mas e os que surgem depois termina fazendo, ficando antigos e defasados. O novo que nasce velho, né? Vamos ao intervalo? Vamos lá, vamos ao intervalo, a gente volta para ler mais comentários aqui do pessoal. 20 segundinhos, a gente tá de volta, deixe seu like, envie aí o seu comentário. Aí, nosso rápido comercial com Vieira Cestas Básicas. Envie o WhatsApp pro Vieira, garanta a sua cesta básica a partir de R$40. O maior vendedor de cestas de Jequié e região. Já são 15 anos trabalhando aqui no nosso município. Os números de contato são 73988447064 e o 73988659171. Vamos ler os comentários aqui, Wilson, que tem muita opinião do pessoal de casa. A gente gosta quando vocês participam e envia comentário também. Deixa eu ler aqui o que está dizendo o nosso querido amigo Gebson Medrado. Bom dia, Wilson, Novaes e Rony. Estou em São Paulo, querendo voltar para minha cidade natal, mas estou acompanhando o Jequié nos últimos dias e estou vendo uma Jequié abandonada pela gestão atual. Ver as ruas, escolas, estradas municipais abandonadas, fico muito triste com isso. Espero um governo mais competente mais para frente, porque o atual deixou a desejar muito. A cidade perdeu muitos habitantes
devido à má administração. Jequié saiu das 10 primeiras cidades com maior número de habitantes e Jequié tem tudo para ser o cartão postal da Bahia. Acredito no potencial da minha cidade. Abraços a todos aí. Um sentimento de um morador daqui que está fora. Eu vou aproveitar isso aí. Eu encontrei no sábado com uma jovem que não é de Jequié, não nasceu em Jequié, mas o pai e a mãe dela são jequiéenses, né? A mãe faleceu e o pai aqui jequiéense e tal, morando em Salvador, e ela nasceu em Salvador, mas a voz aqui, essa coisa toda, sempre andou muito em Jequié, muito mesmo, veio aqui, foi criada aqui, né? Salvador, Jequié, hoje ela é uma profissional, e eu encontrei com ela sábado. E ela falou assim para mim, Wilson, o que fizeram com o Jequié? Ela tinha 6 anos que não vinha aqui, rapaz. O que fizeram com o Jequié? Jequié está muito abandonado. Coisas básicas, mínimas. É o buraco no centro, na rua, que demonstra assim, um desprezo enorme. Isso, o buraco eu citei como exemplo, viu? Mas são coisas assim que ela disse absurda, parece que não tem ninguém cuidando, não tem um zelo com a cidade. Eu fiquei assim meio... Ela é jovem, mas eu falei, amiga, e você está chegando e se chocando com isso. E a gente que vive aqui o dia a dia, né? Vê isso praticamente todo dia, convive com isso. Rony, estou vendo aqui o Diário Oficial do município. Essa semana exonerou muita gente. Possivelmente foi para cumprir alguma regulamentação eleitoral, né? A questão aí de candidaturas. Possivelmente. Sim. Eu estou vendo aqui que exonerou a pedido o secretário de Relações Institucionais e Comunicação Social, que é o Vinícius Silva Oliveira, advogado. Ele foi exonerado, está aqui no Diário Oficial, decreto do último dia 8. Deixa eu ver outro aqui. Possivelmente, não acredito que seja aquele prazo de desincompatibilização. Exonerou o secretário de Educação. É mesmo? Olha, essas pessoas são indicações de Euclides Fernandes, viu? Que está no... Olha, alguma coisa, Euclides. Então pode ser que sejam candidatos a vereador, não duvido. Mas Paulo Roberto Souza Andrade, que é o secretário de Educação, foi exonerado do cargo. Deixa eu ver aqui. E outro aqui, quem é o próximo? Outro de Euclides. Juvenal Almeida Teles Neto, o neto da Aguajá, secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente. Esse último aqui que eu falei, o secretário Neto, eu tive com ele e perguntei um dia desse, uma conversa, você saiu da secretaria? Porque antes tinha saído. Não, eu não vou sair, não, eu ia ser candidato a vereador, mas decidi não ser. Aí eu fiquei calado, né? Não entendi, agora saiu, possivelmente esperou aquele momento derradeiro, né? Então, três secretários da cota do PDT de Euclides deixaram o governo municipal. Tá aí, ó. Movimentações políticas, meus amigos. Daqui para frente será nesse sentido. Tem mais comentário aqui, o Dunga da Bahia enviando bom dia pra gente, o Rafael Gomes dos Santos. Bom dia, Wilson. Não é a Globo que tem força, é a imprensa que tem o poder. E a Globo, por ser mais abrangente na época, conseguiu ajudar a imagem desses políticos. Hoje, com o advento da internet e o WhatsApp, as coisas mudam. Vejo a eleição de Bolsonaro. Mas são fatos. Eu não vou entrar no pormenor, não. Bolsonaro foi um fato. Pode não repetir com outro. Mas é momento. Eu não vou aqui entrar no... Aqui eu tô... Agora, bora falar de futebol? Vamos lá, porque o tempo tá... Hoje o professor Toninho deu outro bolo. Mas aqui ontem teve... Você participou? Teve a live com o presidente do Jequié? Teve. Eu não participei. O pessoal está aqui fazendo algumas perguntas. Você assistiu, pelo menos? Não. Porque o pessoal está falando, Marcelo Pano vai voltar para o Jequié. Foi um jogador que atuou, né? Sim, que fez bastante gol. Fez bastante. Aí teve esse papo, eu não acompanhei por não ter acompanhado. Sim, está confirmado aqui. Eles confirmam que foi sim. Eu já estou recebendo aqui uma informação. Marcelo Pano, ele jogou outra competição aqui, outra temporada aqui em Jequié. Foi um jogador que teve boas atuações e o pessoal torcia para que ele voltasse, né? E está voltando. Alguns anos, né? 2 anos depois.
A turma tratava ele como o general. O general, ele está voltando, vai defender a equipe do Jiqué, que é legal. O Jiqué que estreia dia 25 de outubro, né? Dia 25 de outubro é a estreia de Jiqué no Campeonato Baiano da 2ª Divisão. E o pessoal está aí já se preparando, o presidente já deu entrevista, já falou qual é a ideia do time, o que é que... Está tudo aí publicado e o pessoal vai acompanhar para que a gente possa também estar sabendo de tudo sobre a Associação Desportiva Jiqué. Estreia dia 25 de outubro, aniversário da cidade. Jiqué estreia contra o Colo-Colo de Ilhéus. Campeonato Baiano ontem, quarta-feira, teve uma rodada forte. Brasileiro. Muitos gols. Muitos brasileiro. Gols, brasileiro. Falei baiano? Falou baiano. Baiano, não. Brasileiro. Aqui tá aqui na tela, né? Vamos lá. Fortaleza venceu. Acertamos. Não, vamos primeiro lá. Atlético Paranaense e Botafogo. 1-1. 1-1. Eu falei vitória do Botafogo ontem. Nós falamos. Exatamente. Deu empate, né? O Atlético Paranaense. O Fortaleza venceu o Sport. Eu achava que daria empate. Pênalti. Gol de pênalti do... O interminável Wellington Paulista. WP9, parece. WP9. WP9. Está sendo tratado assim agora. WP9. O Sport jogou muito bem, rapaz. Perdeu lances assim, capitais que não pode perder. Aí tem que amargar, né? Tem um pênalti, parece. Sim. Né? Perdeu um Quem pênalti. não faz toma. Aí não faz toma. Vamos lá. Goiás e Curitiba jogam 3-3. Esse negócio do quem faz toma. Teve um técnico do seu time, que foi do meu também. Muricy Ramalho. Mujica. É o Mujica. Hoje ele é comentarista. Ele tinha um hábito de dizer assim: a bola pune. A bola pune. Se o cara falhou, não deixou de fazer, a bola pune, ele perde. Vamos lá. A bola pune. Pune mesmo, meus amigos. Pune mesmo. São Paulo empatou com o Bragantino, viu? 2 pênaltis perdidos pelo Bragantino. Que é isso, rapaz? Que jogo. Seguimos ali empatado com os líderes Flamengo e Internacional. O Inter vai jogar hoje. E Flamengo venceu o Fluminense ontem, 2-1. Primeiro tempo que deixou assim todo mundo boca aberta. O Flamengo tá brincando, não tá levando a sério. 2 gols, toque-toque, tique-toque, toque-tique. Eu falei, porra, esse jogo é pra... Agora, eu acerto na música. Eu falei, segundo tempo não vai ser a mesma coisa. Porque o Fluminense já observou o que o Flamengo está perdendo as oportunidades e vai apertar. E teve, mesmo assim, o Flamengo ainda teve 2 chances de marcar. O Fluminense marcou já nos acréscimos e fez o seu gol de honra. Verdade. Mas 2-1, um bom resultado. 2-1. Para clássico é sempre um bom resultado, né? Sem dúvida. O Flamengo embalou, hein? Agora o pessoal está fazendo muita manifestação antes dos jogos e até quando a bola rola. É sobre a questão, eles cruzam os braços do que aconteceu lá com Florianópolis com o Figueirense. Os caras tentaram matar os jogadores. Rapaz. Jogou rojão no jogador, apontando pros caras. E até agora ameaças e tal. Que futebol é esse? Lá tem o goleiro Sidão com jogadores conhecidos do cenário nacional. Vamos ver. Floripa. Santos 3-1, Marinho destruindo. Destruiu o Sampaoli. 2 gols, assistência e jogador Marinho, viu? Aí funcionou a lei do ex? Funcionou. É o inverso. É o inverso. Sampaoli foi... Rapaz, o Sampaoli foi recebido ontem como atração lá em Santos. Ele fez muitos amigos lá, as crianças que iam lá. Tem aquele da bicicleta. Da bicicleta. Ele foi muito querido. Ele foi bem recebido e o pessoal deu troco. 3-1, tá de boa. Tá de boa. Quem foi mais? Terminou. E hoje tem o final da rodada, né? Corinthians e Palmeiras. Você aposta em quem aí? O Palmeiras vai vencer. Vai? Vai. Eu acho que dá Palmeiras. Inter e Ceará. Jogo aí importante para a liderança da competição. Bahia e Grêmio ainda sem o Mano Menezes. Mano Menezes já confirmou, mas vai acompanhar, né? Exatamente. Vai assistir. E o Vascão e o Atlético Goianiense. Tem tudo para encostar no Flamengo. Vencendo hoje, ele encosta e pode até que interessante. Jogar se o Inter Flamengo perder e o Vasco vencer, vai ficar 4 equipes na liderança da competição. 17 por diferente de gols e tal. Isso, a diferença vai ser número de saldo de gols aí. Interessante. Eu sei. Tá disputado, mas... A turma, na primeira rodada, na segunda ou terceira rodada, o Flamengo era o lanterna. Aí a turma ia dizer, olha a lanterna. Olha, vai virando. E o Vasco na liderança. Vira de cabeça para baixo, que um dia você vai entender. Eu falei com um amigo meu.
Ele já está lá, está beliscando lá por cima. Que beleza, meus amigos. Agora, essa semana que vem já tem Libertadores. Libertadores. Aí já tem focos diferentes. São Paulo vai poupar no final de semana, alguns times devem fazer isso. Semana que vem São Paulo pega ninguém mais, ninguém menos que o River Plate. Que era o campeão da Libertadores, disputou a final com o Flamengo, perdeu. Então é um time que está aí muito difícil. O Luciano ontem, o do São Paulo, o cara tá fazendo gol todo jogo. Tá. E ele ontem deu uma mão na bola, rapaz. Aí o Diniz foi a loucura. Você tá olhando... Tá me olhando o quê? Ele deu uma chamada no cara. Aí depois... Parabéns. Mas se os caras... É porque a imprensa, nós, a gente pega os detalhes, viu? Mas isso é normal, rapaz. O Diniz falou que ele tem essa liberdade para falar. Ele tem essa liberdade para falar assim com o Luciano. Foi um pedido dele a contratação do Luciano. E o Luciano vai lá e faz gol. Pronto. O Luciano salvou o emprego do Diniz em 3 rodadas, meus amigos. Se tem alguém que o Diniz deve ali dentro, é o Luciano. O cara assim, briga lá quando fica fora de campo, diz, rapaz, não liga não. Isso é para tu jogando para tu, mas não. Com você nós estamos... Você está no saldo. O Gilberto Pereira fala aqui, ó. Olá, no esporte, a DJ, espero que ela suba para a primeira divisão. Com vários animais em nossa fauna, vejo que é preciso escolher uma para representar o DJ. Que esqueçam essa expressão de jipão. O Gilberto Pereira quer tirar o nome do jipão. Rony, eu sou meio retrô, né? Eu nunca entendi. Tinha um jipe na época, desfilava, não acompanhava o time. Eu não sou de discordar ou de criticar o que eu não estou sabendo. Eu não vejo, até porque tem um time com essa cognome, né? Em outro lugar aí tem um jipão. Eu não entendi. Não vou aqui brigar por isso. Eles que acharam jipão, desuso etado, não tem muito sentido. Hoje eu não sei nem se o Jipe está mais acompanhando na época. Verdade, né? O Jipe entrava no campo. Entrava no campo com aquelas meninas, né? Que faziam, mas tudo bem, eu não vou. Esse não é o médio, não. Precisamos chegar lá. Agora eu tenho uma opinião. Tenho uma opinião hoje formada, ideia formada. Para entrar na primeira divisão, o difícil é entrar. Entrou, tem que se manter. Porque entrar e sair não é legal. Se tem estrutura para ir para a primeira divisão, vá. Agora, para entrar e ficar nesse bate e volta, mas é bom, porque pelo menos uma temporada a gente tem Bahia, Vitória e tal, esse campeonato baiano aí, estadual, mas sei não. Vamos torcer aí para dar certo. Sem dúvida. Chegamos ao nosso horário, Wilson Novaes. Amanhã tem programa especial de sexta-feira. Sexta-feira eu espero que ele venha, né? O professor Antônio Miquilino. E a gente está organizando aí umas entrevistas bacanas. Ele agora voltou, o Toninho de Miquilino, a concentrar todos os esforços em formar uma banda marcial aqui em Jiqué. Você viu as fotos, né? Tá vivendo, ele tá saudosista. E ele fica lembrando do tempo da banda. Que ele era mais magro, que ele se vestia todo de branco, parecendo um líder depois religioso. Que terminava o desfile, só chegava em casa no outro dia. Isso já foi, amigo. Isso ficou lá atrás. Naquele tempo ele era chegado. Um dia eu fui criticar ele aqui na rádio. Vou tornar isso público aqui. Porque eu falei sobre troféu, quem tinha mais troféu ganho em disputa, se era a banda dele ou a banda do Léo Michele. Do IERP, né? Que já era outro grupo. Já de Léo, mas já com outro grupo. Rapaz, eu tô aí no estúdio pequeno, aí parou aqui o professor Toninho, desce ele com uns 10 meninos, cada um com um bolo de troféu, botou tudo em cima da mesa da rádio, naquele tempo não tinha câmera, aqui, ó, nossa, manda eles mostrar. Falei, rapaz, a professora Lulu do outro lado, vem aqui na nossa sala de troféu. Falei, eu não vou entrar nessa guerra, né? Isso é com o Toninho Miquilino, a professora Lulu, tô fora. Tá bom, tchau, gente. Que figura, Miquilino. Até amanhã, pessoal. Obrigado a todos que participaram. A gente volta amanhã às 9 horas. Tchau.